palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de muita alegria estar aqui hoje. Essa oportunidade de estar trazendo a mensagem dos nossos corações. Vamos abrir o livro de Provérbios no capítulo 1. Capítulo 1, no verso 27 ao 33. Só. Provérbios 1, 27 ao 33. Os irmãos acharam? Amém? Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Essa palavra é bem forte, queridos. Aqueles que ignoraram a sabedoria de Deus. Os irmãos podem sentar, ficar à vontade, viu? O livro de Provérbios é o livro que fala sobre a sabedoria. Salomão foi um homem considerado o mais sábio que já existiu. E esse livro ele fala sobre a melhor forma de vida do homem segundo os princípios de Deus. Então isso quer dizer que essa palavra ela vai falar sobre a ética cristã, sobre como o cristão deve se portar diante de Deus e diante do mundo, ter uma vida aqui na terra. Gleason Asher, que é um teólogo americano, ele vai dizer que esse livro contém um dos ensinos mais sublimes jamais escritos a respeito de uma vida piedosa, cheia de bons frutos. Então esse teólogo, ele desvendando que os mistérios que tem nesse texto, ele entende que não há nada que já foi escrito que nos traga tanta sabedoria como que Salomão escreveu. E ele desenvolveu um estudo, ele teve entendimento sobre a sabedoria de 3 princípios. Um deles que é o Hokmah, que é uma palavra que ele encontrou, né, nos escritos, na leitura da linguagem antiga, que está no verso 1, capítulo 1, no verso 2, que ele vai falar sobre, inclui um certo discernimento entre o bem e o mal, que é esse Hokmah, que refere também à sabedoria, que é também entre o discernimento entre vícios e virtudes, entre o dever, a própria vontade e o fazer, também segundo aquilo que a pessoa deseja. É a capacidade do indivíduo de tomar certas decisões corretas frente ao bem e o mal, que é o que o verso 2 fala, né? Que é para conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras de prudência. O outro que vai falar está no capítulo 2, do verso 2 ao 5, que é o binar, essa palavra que vai dizer que é a habilidade de discernir inteligentemente entre o falso e o real, entre o verdadeiro e o erro, entre as atrações vãs do momento e os valores de longo alcance que governam a vida. Então é ouvir, entender e temer. Esse binar que vai falar sobre a sabedoria, a capacidade do ser humano de ver certas coisas que está rondando no momento, naquela época que ele está vivendo, hoje por exemplo, e saber discernir se aquilo é correto para si ou não. Então observamos que, por exemplo, de tecnologia que a gente está hoje, as pessoas expressam o que pensam de várias formas e acabam que querem impor à sociedade o que é certo e o que é errado contra as Sagradas Escrituras. Então eles querem mudar o que é certo para o errado
e o que é errado para certo. Então, a sabedoria, de acordo com esse biná, ele quer dizer que você tem que saber entender se aquilo é verdadeiro ou é falso, se a verdade que eles estão transmitindo é certo ou não, de acordo com a palavra de Deus. O terceiro é tushia, é uma palavra que está no texto 3, no capítulo 3, né, no verso 21 ao 26, que ele vai ser a sabedoria da introspecção, ou intuição de verdades psicológicas ou espirituais. E focaliza a capacidade da mente humana de transcender, né, sair do mundo real para o mundo espiritual. Ele indica a atividade da mente daquele que crê, pelo que se pode deduzir, com base naquilo que Deus revelou. É a maneira que esse princípio deve ser aplicado às situações cotidianas. Então, essa é a capacidade do ser humano, do servo de Deus, saber tomar suas decisões corretas. Diferentemente do primeiro, você consegue saber não pelo que é certo ou errado, mas saber qual é a vontade que Deus quer para a sua vida. Então, não é somente você ter a sabedoria para fazer a escolha do certo ou errado, mas o que é o melhor. Por exemplo, se você tem uma oportunidade de um emprego e você tem a oportunidade de um outro local, só que esse local é algo que vai tirar você da presença de Deus e você também não vai ter mais tempo de estar se dedicando a Deus. Os dois trabalhos não é errado você trabalhar, mas você tomar a decisão correta, ter a sabedoria que o outro local, por mais que possa não te prover um salário tão bom quanto o outro, você vai saber ter a sabedoria e entender que é o que Deus quer para a sua vida. Então, com isso, o texto introdutório de Provérbios, do verso 2 ao 6, ele vai estar falando aqui, para nós entendermos, aprender a sabedoria, sobre como devemos nos proceder, né? Como aqui, por exemplo, no verso 3, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência e ao jovem conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Ela vai falar aqui que os irmãos devem, por exemplo, se portar de uma forma correta diante das adversidades de Deus, diante das adversidades que o mundo traz a nós. Corrigindo. Do 7, vamos lá, do verso 7 ao 19, ele vai instruir os jovens a obedecer aos pais e não seguir conselhos dos homens, né? Não seguir conselhos de pessoas que vai querer planejar a morte de outras pessoas e nem querer atrapalhar o que Deus quer para nossas vidas. Derek Kidney, ele vai falar que a sabedoria que nos ensina está centralizada em Deus, mesmo sendo prática, consiste no manuseio sábio e sadio de seus negócios no mundo. Então, o homem só adquire a sabedoria meditando na palavra de Deus. Então, por mais que você, ser uma pessoa sábia, seja prático, você precisa estar lendo a palavra de Deus e entendendo o que ela quer dizer para nossas vidas e adquirir o que ela transmite para nós, para que a gente possa se portar perante o mundo. Então, por exemplo, a gente desejar ter uma vida boa com Deus, para ter uma obra que agrade a Deus, mas não queremos ler a palavra de Deus, isso não vai ter um final bom, porque, querendo ou não, a gente vai acabar transmitindo aquilo que vem da nossa mente, não o que vem de Deus. Também quando a gente quer ganhar almas, mas a gente não tira tempo em oração. A oração é muito importante para que a gente possa sentir aquilo que Deus planeja para nós, e aí a gente vai conseguir também pregar para pessoas aquilo que é a verdade. Um exemplo também, quando a gente quer ser músico, quer cantar, louvar a Deus, mas a gente não se dedica aprendendo a letra ou as notas, acaba que a gente não consegue ter um bom resultado. Então é necessário a gente se dedicar, lendo a palavra, fazendo tudo aquilo que deve ser feito. Tudo que a gente se colocar a fazer tem que ser feito com excelência. A palavra de Deus que nós temos que trabalhar, por exemplo, para o homem como se estivesse trabalhando para Deus.
está em Colossenses 3, 24 ao 23, que fala o seguinte: tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para o homem, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor, a qual é que estáis servindo. Então, nós como servos de Deus, onde formos, temos que transmitir a palavra de Deus e trabalhar também para as pessoas, servindo como se estivesse trabalhando para Deus. Um exemplo muito engraçado que acontece na minha vida assim, no trabalho, é que desde quando eu comecei a trabalhar nesse lugar, eu sempre me dediquei e tudo que o meu gerente me solicitava, eu estava ali fazendo, que não era algo que os outros faziam também. Então eles não entendiam o porquê de eu estar fazendo isso, aí achavam e falavam que era porque eu estava com algum interesse de tomar a gerência ou algum interesse em ser visto, ser privilegiado pelo gerente, mas eu sempre tive um entendimento para mim que eu não estava dando o meu melhor ou obedecendo aquilo que estava me sendo sugerido porque eu queria receber algo em troca, mas porque eu sabia que se eu estava ali para trabalhar, eu teria que dar o meu melhor como se eu estivesse fazendo para Deus. Então até hoje eu tenho feito isso e tem gerado resultados. Então é muito importante a gente trabalhar para Deus também da mesma forma que a gente for para um passeio, para qualquer outro lugar, sempre que a gente tenha em mente fazer para Deus aquilo que nos foi sugerido. No contexto aqui para o texto do 27 ao 28, que é onde foi feita a leitura, quer dizer que as pessoas buscam a Deus, buscam a sabedoria pela necessidade, mas não a necessidade de que eu preciso ser sábio para praticar a vontade de Deus, mas não, eu preciso porque eu estou sofrendo. E isso a gente pode entender também que as pessoas vão a Deus pela necessidade, é nesse sentido que ela está falando. Vindo com assolação o vosso temor, então ele está falando que pelo nosso medo de perder algo ou pelo medo da morte mesmo, nós vamos à busca da sabedoria, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então ela nos mostra vários exemplos de pessoas que abandonaram a sabedoria de Deus, pecaram, caíram e depois se arrependeram. Temos aqui, por exemplo, Caim, no início da Bíblia. Ele teve inveja do seu irmão pela adoração que ele estava tendo, que estava agradando a Deus, e acabou matando o seu irmão. Ele abandonou a sabedoria e fez aquilo que não agradava a Deus. Por exemplo, Jacó também, ele foi soberbo, ele quis ter a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú e acabou mentindo para o seu pai, se passando como seu irmão para poder ter a bênção de Deus. E isso sendo feito da forma errada, Deus não abençoa, Deus não se agrada. Davi também ele negou a sabedoria de Deus, negou aquilo que era correto perante os olhos de Deus, quando ele viu a mulher de um outro homem, que era de um seu soldado, Urias, mandou para a morte para poder tomar a sua esposa. E aí ele acabou perdendo ali muitas coisas, né? A consequência foi muito grande por ele ter tido essa atitude. No Novo Testamento também vemos o filho pródigo, que ele abandona ali a vida que ele tinha com a sua família, com farturas, e quis ir pegar o que era dele e sair para curtir. Então ele não foi sábio, não teve sabedoria de Deus e acabou se arrependendo e voltando. Também Ananias e Safira, quando eles tentaram enganar a igreja com a sua oferta, dando uma oferta errada, mentindo a sua oferta, morreram dentro da igreja. Esse foi o resultado. Então assim, queridos, é muito importante essa mensagem, porque a nossa vida aqui em comunhão com Deus, precisamos ter muito discernimento, muito entendimento daquilo que estamos fazendo. Por isso que eu introduzi com essas 3 palavras no início, porque a sabedoria dá para você entender de várias formas. Eu tentei explicar alguma delas. Então, você tomar uma decisão correta, você saber o que é o certo e errado, tudo isso é necessário a leitura da palavra de Deus. Porque como que eu sei aquilo que é moral e o que não é moral, o que é pecado e o que não é? Somente meditando na palavra, ouvindo também a voz de Deus, orando e também participando dos cultos, praticando também a obra de Deus. Então como que nós alcançamos a sabedoria? A
palavra fala que o princípio da sabedoria é o temor. O temor a Deus, ele antecede a sabedoria. E o que eu vi aqui no dicionário, o significado de temor seria um sentimento de profundo respeito e obediência. Então, quando eu falo, eu tenho temor a Deus, eu tenho um profundo respeito e obediência a Ele. Não é medo. O medo é diferente de temor. E aí o que a palavra fala, assim, o conceito que a Bíblia fala sobre o temor, está no capítulo 8, no verso 13, que fala: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o caminho mau e a boca perversa. Eu os aborreço. Então, quem tem temor não pratica essas coisas. Ela não comete o que é errado, não é soberbo, não é arrogante e não tem palavras torpes em sua boca. Então, são pessoas que da sua boca sai vida, sai palavras de amor, não sai xingamentos, não sai ofensas. Então, isso que a palavra fala que traz o temor a Deus. Quando temos temor a Deus, nós conseguimos ter uma vida dessa forma. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 7 ao 8, fala assim: pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito a vocês. Então, aqui também Paulo vai estar falando na carta de 1 Tessalonicenses que quem rejeita essa mensagem, quem rejeita manter uma vida sã, uma vida com sabedoria, uma vida em comunhão com Deus, se afastando do que é pecado, do que é errado, essa pessoa não está rejeitando a uma pessoa, está rejeitando a Deus. E também, no livro de Efésios 5, no verso 15, vai estar falando assim: portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não viva como os ignorantes, mas como sábios. Sempre devemos julgar a nós mesmos e copiar as práticas das pessoas que convêm. O verso 17 na parte B: mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Então, voltando naquela palavra que eu estava falando, de você entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas, de tomar a decisão correta. Procure entender o que o Senhor quer que vocês saibam, o que vocês façam. É essa a direção que Deus está mandando. Você buscar sabedoria, somente através dela você consegue. Então, você saber qual é o real motivo pelo qual Deus te chamou é muito importante, porque te dá caminho, te dá foco, e aí você se dedica naquilo que você viu que é o que Deus quer para você. Temendo ao Senhor, Ele permite que coisas aconteçam na nossa vida, ainda que não seja por pecado. Por exemplo, Jó, ele passou por uma situação muito difícil na sua vida, mas no capítulo 1 ele vai estar falando o seguinte: ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, quando a gente fala da retidão e integridade, esses são atributos que é colocado também a uma pessoa sábia. Então, falamos que o temor a Deus é o que antecede a sabedoria. Então, outra característica que acompanha uma pessoa que tem sabedoria seria também a sua integridade e a sua retidão. Em Gálatas 6, no verso 8, vai estar falando o seguinte: porém, o que plantamos, assim colheremos. Pois se plantarmos para agradar os seus próprios desejos ruins, estaremos plantando as sementes do mal. Logicamente, a colheita será de ruína espiritual e morte. Mas se plantamos as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. Então, pensamos, tudo aquilo que Jó teve, de perder sua família, de perder sua riqueza, de ficar numa depressão terrível, sofrendo, foi por conta do seu pecado? Não foi, porque no final Deus restituiu tudo a ele. E por que então aconteceu tudo isso? Porque o inimigo foi a Deus para acusá-lo, para falar: olha, ele só é dessa forma, ele só é íntegro, só é reto, só é dessa forma. Por quê? Porque ele tem tudo. Porque ele tem 10 filhos, porque ele é um homem dos mais ricos que tem naquele lugar. Então a prosperidade traz fidelidade a ele. E para que isso fosse provado, Deus permitiu que fosse tocado, mas falou para ele: não toque na sua saúde. Tocou em tudo, tirou sua riqueza, tirou sua família, tirou tudo que ele poderia ter para dizer: é por isso que eu sirvo a Deus. Mas não, como ele tinha a sabedoria, ele permaneceu. A sua própria esposa falou: amaldiçoa esse Deus e morre.
mas ele não diz assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então ele manteve a sua persistência ali de Deus, foi perseverante com ele, ainda que ele tivesse perdido tudo. Então, no versículo 32 e 33, fala assim: porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Então, a prosperidade de Jó não era por loucura, não era a prosperidade dele, foi Deus que tinha dado. Então Deus tinha o poder de restituir aquilo para ele. Mas os que me der ouvido habitará seguramente e estará descansando do temor do mal. Então, após tudo isso que ele passou, Deus restituiu, deu novos filhos para ele, tanto que a palavra fala que as suas filhas são há estudos que suas filhas eram das mais belas que tinha naquela situação, naquela época, né? Então, e ele foi restituído 10 vezes mais também. Toda a riqueza que ele perdeu naquela situação, que o inimigo tirou dele, Deus o restituiu. Então, quando a gente mantém a firmeza, se preocupa em agradar o Senhor, todas as outras coisas não são acrescentadas. Então, o servo de Deus, ele só dessa forma consegue alcançar misericórdia, sem se desviar dos caminhos de Deus. Então, era essa a mensagem que eu queria trazer para os irmãos hoje. Espero que os irmãos tenham recebido, entendido que para que a gente possa chegar até os céus e receber descanso no Senhor é somente através da sabedoria, buscando a sabedoria de Deus, com muita oração, com muita dedicação na palavra dele. E eu agradeço a minha oportunidade.